Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os astecas, tá? E vamos lá. Os astecas, eles ocuparam a parte onde é hoje o México, né? E à medida que eles foram ocupando o México, eles formaram uma grande civilização, um grande império, tá? O início dessa civilização é datada de aproximadamente 1325, quando esses povos fundaram a cidade de Tenochtitlan, próximo ao lago Texcoco, certo? Os astecas tinham uma crença de que eles iam receber um sinal de um dos deuses deles, o colibri azul, né? E esse sinal seria uma águia pousada em um cacto que ficava em cima de uma rocha, e essa águia ia trazer uma serpente no seu bico. E aí, um dia, quando esses povos avistaram essa ave pousando no cactus próximo ao lago, eles tomaram isso como sinal da lenda, da crença que eles tinham, e a partir disso eles fundaram a cidade, certo? E a partir desse surgimento dessa cidade próxima ao lago Texcoco, ela foi crescendo. Eles foram, à medida que o passar do tempo, eles foram dominando outros povos, né? E tornaram-se um império ali na região do México, tá? Bom, hoje a cidade de Tenochtitlan é a parte da cidade do México, tá? E tem uma parte que é extremamente importante para a gente pensar, que a maior parte da cidade de Tenochtitlan era fabricada na água, certo? Eles tinham um sistema de construção que a cidade de Tenochtitlan, uma parte dela foi fundada em cima da água. Tanto que para a produção de alimentos eles usavam o sistema de construção de ilhas artificiais com junco e terra, que eram chamadas chinampas, onde eles usavam essas ilhas artificiais, que elas ficavam flutuando, só que elas eram conectadas à cidade. E ao mesmo tempo elas absorviam a quantidade de água necessária para as plantações, e ao mesmo tempo a cidade tinha abastecimento, certo? Bom, hoje a cidade de Tenochtitlan é a cidade do México, tá? E só uma referência, essa passagem da fundação da cidade de Tenochtitlan ficou estampada na bandeira do México. Aquela águia na parte central da bandeira é a referência a essa passagem dos astecas, certo? Bom, então, o que eles produziam então nas chinampas, né? Eles produziam milho, cacau, pimenta, abóbora, tomate e algodão, certo? Bom, os astecas também eles tinham um comércio entre as cidades que eles ocupavam. E como é que eles conseguiram formar esse império? Né? Eu já comentei que eles conquistavam esses outros povos, né? E além de conquistar, eles também tinham a cobrança de impostos em cima desses povos dominados. Eles eram literalmente oprimidos. Com essa expansão, Tenochtitlan foi crescendo, e no século XVI, por exemplo, Tenochtitlan, que já era a capital do Império Azteca, tinha aproximadamente 300 mil habitantes, certo? Essa informação vai ser importante quando a gente for falar da conquista desses povos pelos espanhóis, tá? E ao mesmo tempo, a parte da cidade também cresceu não só populacionalmente, mas também a parte da estrutura da cidade, né? A cidade tinha uso de técnicas de drenagem muito bem feitas, e a construção também era impecável o suficiente para a cidade poder existir, certo? Bom, sobre a parte cultural dos astecas, a maior parte dessa produção vai ficar relacionada à religião, tá? Os astecas, como eu já disse, eles eram politeístas, ou seja, eles tinham vários deuses. E os astecas, eles tinham a prática muito comum de sacrificar humanos, né? De sacrificar humanos para justamente acalmar o deus ou fazer uma oferenda a esse deus, né? E alguns dos deuses, eu vou citar dois deles, tá? Eu já peço perdão se eu não souber falar a pronúncia certa desse cidadão e dessa cidadã, tá? Um exemplo desses é a deusa Chicomequatl, que é a deusa do milho, e por exemplo, outro deus que era o deus Huitzilopochtli, que era o deus do sol e da guerra, tá? E basicamente eles diziam que o sangue e o coração, a oferta do sangue e do coração daquele humano sacrificado era justamente para acalmar e santificar e agradar aos deuses. Por exemplo, os sacrifícios para o deus do sol eram
para que os dias continuassem, para que os dias não terminassem de acordo com a fúria desse Deus, né? Continuando aí um pouco na parte cultural, os astecas eles construíram alguns templos, né? Mais ou menos naquele formato de grandes templos com escadarias longas, né? Além disso, eles tinham uma matemática avançada, técnicas de construção, técnicas de drenagem, e é isso, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês hoje. Fiquem bem e até mais.